Olá, senhoras e senhores! Seja muito bem-vindo ao nosso curso de locução publicitária. Em nosso curso, nós vamos aprender muito. Nesse curso, nós vamos falar sobre processos e fatores que influenciam na linguagem, técnicas de impostação de voz, combinação de sons e palavras, tipos de locução publicitária, cuidados com a voz, manutenção e prospecção de tons vocais, exercícios de silabação, articulação e dicção, empregabilidade da interpretação no texto publicitário, como entrar de maneira profissional nesse mercado de locução publicitária, equipamentos e dicas para você montar seu estúdio home. Tudo isso e muito mais neste curso. Já na área de fonoaudiologia, nós teremos também exercícios de relaxamento, exercícios para silabação, exercícios para problema de articulação do R, exercícios terapêuticos para relaxamento antes de falar, exercícios para limpeza das cordas vocais, exercícios variados de fonoarticulação, exercícios para articulação e pronúncia e também exercícios para desenvolver a interpretação dos textos publicitários. Pois bem, tudo isso pronto, estamos prontos para começar. Vamos começar? Mas seria impossível e inapropriado falar de locução publicitária sem falar do rádio. Afinal, foi com o rádio que tudo começou, isso lá atrás. Desde o início desta relação ouvinte-rádio, muitas mudanças surgiram, seja com o advento da televisão, da internet, rádio pirata, rádio comunitária, as web rádios que se espalham hoje pelo mundo e a democratização da comunicação. As mudanças sociais e políticas não são poucas, são muitas, isso a nível global. Mas no princípio os aparelhos de rádio, aqui para nós denominados aparelhos receptores, eram caros, tornando quase impossível a compra pela maioria das pessoas. As emissoras eram mantidas com as mensalidades daqueles que tinham esses aparelhos. As famílias se reuniam ao redor do rádio para ouvir o rádio. E no começo o rádio era elitizado. Ele representava status. Mas hoje a locução no rádio mudou muito daquela época até hoje. Naquela época, a popularização do rádio aconteceu em 1930. Hoje, o locutor tem seu diferencial na comunicação mais solta, leve, meio que conversando com o ouvinte, de forma singular. Não se usa mais para vocês, nossos ouvintes, e sim para você, ouvinte. Para você, nosso ouvinte. Isso se dá porque hoje a pessoa pode ouvir o rádio de forma individualizada. Todo mundo tem um aparelho. Não é como antigamente, que as famílias se reuniam ao redor do rádio. Como eu já disse, a popularização do rádio aconteceu em 1930, tornando-se um veículo de comunicação acessível e eficaz aos olhos dos empresários daquela época. De todos os veículos de comunicação, sem dúvidas, o rádio é o mais abrangente, levando em consideração a sua penetração poderosa, gratuita, acessível, com baixo custo e longo alcance. Amigos, são milhares de emissoras espalhadas por todo o globo terrestre e um número quase que infinito de receptores. Pois bem, mas se a locução no rádio mudou, a locução comercial também mudou e muito. A locução publicitária é, sem dúvida, a mais rentável e também a mais difícil. O locutor deve incorporar o personagem do texto a ser narrado. Vamos começar com um exercício de articulação. Esse que está na página que você acessou, esse link do vídeo que você está vendo, ali bem abaixo do link. E na sequência, nós vamos gravar um texto comercial. O nosso curso está só começando. Veja o exercício. Maria é mole. Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. É coisa malemolente. Nem mala, nem mola, nem Maria, nem mole. Esse texto você vai fazer ele 3 vezes, porém com uma caneta entre os dentes, dessa forma. Maria é mole.
dessa forma. Você vai ler o texto 3 vezes, o texto do exercício com a caneta nos lábios. Aí depois de feito isso, que você fizer este exercício, e deixe-me falar o porquê desse exercício. Pode parecer estranho você ficar falando com uma caneta entre os dentes e por cima da língua, mas isso vai forçar você a perder o que nós chamamos de bocadura. O que é a bocadura? Vou lhe dar um exemplo bem fácil de você entender. Digamos que uma ginástica olímpica, uma atleta de ginástica olímpica, vai fazer uma apresentação. Ela estende as pernas no chão com muita facilidade e coloca também o pé atrás do pescoço. Se você ou eu tiver que fazer isso, se nós tivermos que fazer isso, sem sombra de dúvidas, eu vou passar uma grande vergonha e acredito que você também. Por quê? Porque nós não temos o nosso corpo treinado para isso. Da mesma forma, na locução não é diferente. A locução publicitária exige articulação perfeita. E para uma articulação perfeita, nós temos que perder o que nós chamamos de bocadura. Como é feito isso? Com esse exercício que eu falei para você, colocando a caneta entre os dentes. Depois que você fizer esse exercício, ler o texto ali, o trava-língua, que a gente chama textos assim de trava-língua, depois que você ler o trava-língua com a caneta entre os lábios, entre os dentes, você vai pegar o texto que está abaixo, nesta mesma página, e aí você vai gravar o texto. O texto é esse. Primeiro, nós vamos ler o texto, a fim de entender o texto como um todo. E o texto diz o seguinte: Itaú Bank Phone. Corre para o banco, corre para a empresa, sua vida é uma verdadeira maratona? Um ponto de exclamação, de interrogação. A partir de agora, pausa para o descanso, pois o Itaú Bank Phone já está à disposição para pessoas jurídicas individuais. Com ele, o cliente Itaú faz aplicações, resgates, consultas, transferências, bloqueios, paga contas, além de outras operações. A ginástica quem faz é o pessoal do Itaú, que está sempre preocupado em atender você com mais agilidade, rapidez e carinho. Itaú Bank Phone, uma grande força para quem administra seu próprio negócio. Este é o texto. O que você vai fazer? Primeiramente, você vai ler o texto como um todo para você entender a mensagem como um todo. Depois, você vai colocar travessões nos lugares onde você vai fazer as tomadas de ar, onde você vai respirar. Tome cuidado para colocar esses travessões para não tirar o sentido do texto. Procure identificar qual é o personagem que está no texto. Bom, agora eu vou gravar para você ver como é que fica. E depois você tenta gravar aí, tá bom? Corre para o banco, corre para a empresa. Sua vida é uma verdadeira maratona mais natural. Corre para o banco, corre para a empresa. Sua vida é uma verdadeira maratona? A partir de agora... Não ficou legal esse... vamos de novo. Corre para o banco, corre para a empresa. Sua vida é uma verdadeira maratona? A partir de agora, pausa para o descanso, pois o Itaú Bank Phone já está à disposição para pessoas jurídicas individuais. Com ele, o cliente Itaú faz aplicações, resgates, consultas, transferências, bloqueios, paga contas, além de outras operações. A ginástica quem faz é o pessoal do Itaú, que está sempre preocupado em atender você com mais agilidade, rapidez e carinho. Itaú Bank Phone, uma grande força para quem administra seu próprio negócio. Bom, espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aula número 1. A gente se vê na aula número 2 do nosso curso de locução publicitária. Até lá!